Queridos, vamos mais uma vez abrir os Salmos primeiro. Salmos primeiro. Vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Salmos 1, os versos 1 e 2. A palavra, ela diz assim, irmãos: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pai, nas tuas mãos entregamos a tua palavra, confiamos a ti, porque a tua palavra, Pai, nos edifica como igreja do Senhor, tira dos nossos olhos as vendas, para que então contemplamos as maravilhas da tua palavra. Ministre, Pai, aos nossos corações, para sermos edificados pelo Senhor. Revela, forma Cristo em nós, coloca anseio em nosso coração, Pai, para que então possamos desejá-lo cada dia mais, para viver uma vida na absoluta e total dependência do Senhor. Como nesta noite nós dependemos do Teu Espírito, para que Ele ministre, visitando-nos, cada um de nós, trazendo a revelação, trazendo o Teu falar, trazendo edificação para todos nós, Pai. Faz com que a Tua palavra, Pai, seja frutuosa nessa oportunidade. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, a verdadeira bem-aventurança, como nós lemos aqui, logo no início, elas são de poucas pessoas. São daqueles que de fato puderam então crer no Senhor. Esse salmo, ele revela dois caminhos. Revela o caminho do justo e revela o caminho do ímpio. Ímpio, aquela pessoa boa, que também é a mesma palavra para perverso. O pecado perverteu o homem de uma forma tão grande, tão profunda, que o tornou o homem desesperadamente corrupto. E quem pode conhecer o coração do homem? Mas o Senhor diz que eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu conheço. O Senhor conhece o coração de todos os homens, porque Ele foi quem o fez. Então, queridos, como esse salmo estabelece um contraste do justo e do ímpio, nós vamos perceber aqui que também fala também de dois caminhos. Vocês se recordam de Mateus capítulo 7, 13 e 14, onde o Senhor Jesus Cristo disse assim: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, é o caminho do ímpio. No versículo 14 ele diz assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ele. Então esse salmo é a mesma coisa, porque a Bíblia, ela não tem, irmãos, ela não tem novidades, porque a história da humanidade é uma só, embora elas são contadas de diversas maneiras, em aspectos diferentes, mas o propósito sempre é o mesmo. Então, por isso que existem apenas um caminho que nos leva ao Pai, e este caminho é o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e um caminho largo e espaçoso que conduz para a perdição. E são muitos que têm, de fato, adentrado este caminho, um caminho largo, um caminho bastante terrível, perigoso, onde o cascalho ele é bastante sintético, e embaixo está o subsolo das profundezas do inferno. Então, a palavra diz que muitos vão por esse caminho. Aliás, a grande maioria. Muitos é uma ideia de infinidade, né? Muitos estão trilhando esse caminho, o caminho da porta larga. Agora, irmãos, por outro lado, nós vemos aqui que o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E a palavra também fala que este que é o justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Eu não vou falar muito sobre a questão da árvore aqui, porque eu penso que o irmão César vai estar compartilhando um pouquinho sobre esses pontos
da árvore, né? Falando da nossa humanidade. Mas aqui, queridos, o justo, nós sabemos que o fruto do justo vem antes da folhagem, né? Porque nós sabemos, porque ele é plantado, a palavra fala que ele foi plantado junto à corrente de águas. Ele não nasceu nessa corrente de águas, ele foi plantado lá, plantado pelo Senhor. Agora, queridos, na vida do justo, vou reiterar novamente aqui, o fruto vem antes da folhagem. Por quê? Porque o justo não vive uma vida de aparência. Quero fazer aqui uma breve analogia. Vocês sabem, quando Jesus foi comer figos naquela figueira, ela estava repleta de folhas, e ele foi procurar fruto. Aquela figueira estava muito bonita, cheia de folhagem, mas o essencial ela não tinha, que era o fruto. E Jesus foi buscar o fruto nela, mas ela não tinha fruto. Consequentemente, ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Mas na vida do justo, como aqui nesse salmo é estabelecido um contraste, nós sabemos que o fruto vem antes da folhagem. A folhagem, sem o fruto, fala de uma vida de aparência, de uma vida que realmente parece que é muito verdejante. Quem olha pensa assim, essa aí é uma filha de Deus, um filho de Deus, mas em realidade espiritual não há fruto. E nós só podemos, irmãos, produzir frutos se tivermos ligados à videira. E Jesus Cristo, João 15:1, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, se não der fruto, é cortado. Então a vontade do Pai em João 15 é para que nós vamos obedecendo ao chamado dele e vamos dar muito fruto. Então, folhagem fala de uma vida de aparência. O justo está preocupado com a sua aparência, com as folhas, mas com o fruto que ele tem produzido. Isso que faz a diferença para o Senhor, porque um filho de Deus, irmãos, se ele está ligado à videira verdadeira, ele vai produzir fruto, porque o fruto procede da videira, do caule, das raízes, e o Senhor, ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, ligado à videira, vamos produzir frutos, com a nossa permanência nele, com a nossa união com o nosso amado Senhor. Por isso, tudo o que o justo faz, a Bíblia diz que vai prosperar. Então é muito interessante. Aqui, irmãos, no Salmo 1, ele vai mostrar o contraste do justo e do ímpio. E nós vamos ver alguns detalhes aqui. Nas 4 reuniões que nós queríamos adentrar nesse salmo, nós apenas fizemos introduções, alguns contextos históricos, trazendo algumas informações sobre o livro de Salmos, para que os irmãos então pudessem adentrar nele com maior firmeza, com maior segurança, tendo uma base, né? Agora, como vai mostrar aqui o contraste do justo e do ímpio, aliás, o que nos chama a nossa atenção é que a história bíblica, ela se desenvolve. Se você ler com bastante perquisição as Escrituras, você vai descobrir que toda a história bíblica, ela se desenvolve em torno do conceito de 2 homens. De 2 homens. Sempre é assim. Então, quando você lê desde o Antigo Testamento, leia a Bíblia com muito cuidado, que fala do caminho do justo, do caminho do ímpio. E também sempre vai ter um critério de colocar 2 personagens, 2 homens, justo e o ímpio. Isso é muito interessante. Por exemplo, o primeiro Adão, a Bíblia fala do primeiro Adão e fala do último Adão. Então temos aqui 2 homens. A Bíblia fala de Caim e Abel. Caim matou Abel por causa da inveja, porque Deus não aceitou o melhor da terra que Caim então ofereceu para o Senhor. E por que Deus não aceitou? Porque Deus, ele não pode aceitar algo
que seja produzido pelo esforço humano. Agora me entenda uma coisa aqui, irmãos. Aqui era a questão da oferta ao Senhor. Deus havia amaldiçoado a terra, Ele produziu da terra, plantou lá suas batatas, as suas verduras, legumes, e colheu as primícias da terra e ofereceu para o Senhor. O Senhor não aceitou aquilo, porque Caim e Abel, eles já nasceram em pecado. Então Caim ofereceu ao Senhor uma oferta incruenta. Oferta incruenta significa uma oferta que não tem sangue. E nós sabemos, segundo Hebreus 9:22, que todas as coisas, segundo a lei, elas purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, uma vez que houve morte, uma vez que o pecado entrou no mundo, o homem nasceu pecador, Deus não pode aceitar o pecador nem a sua oferta. Porque se você ler com bastante cuidado em Gênesis capítulo 4, Deus não aceitou Caim em primeiro lugar e depois não aceitou sua oferta. Mas por que Deus não aceitou Caim? Porque a intenção do coração dele era mostrar para Deus que ele era um varão valoroso e esforçado na obra de Deus. Deus disse: eu não posso aceitar isso. Abel foi lá, matou um cordeirinho do seu rebanho e trouxe para o Senhor então aceitou aquela oferta, porque aquele cordeirinho era ou estava ali naquele momento tipificando a obra de Cristo, e foi aceito. Claro que o religioso ali, nós percebemos que Caim ficou muito irado. Todo religioso, ele é irado, ele é nervoso, ele é bravo. Então, porque ele não é aceito por Deus, acha que Deus está fazendo uma injustiça com ele, então ele fica irado. Então ele atropela tudo que está na frente. Pegou Abel, chamou para ir para o campo e lá ele assassinou o seu irmão. Mas Deus havia dito antes para Caim: Caim, olha, se você fizeres o bem, não é certo que você vai ser aceito? Faça o bem que eu vou te aceitar. Vá lá, mata um cordeirinho, que eu vou receber você e a sua oferta. Entende, irmãos? Primeiro a intenção do coração dele, era uma intenção muito boa, muito adequada, como existem muitos evangélicos hoje, crendo que são filhos de Deus, pelas suas práticas religiosas que exercem dentro das comunidades. Deus não pode aceitar isso, irmãos. Primeiro, se não passar pela cruz, não há uma possibilidade de aceitação diante do Pai. Porque Deus vai nos aceitar, não apenas nós, mas tudo que nós fizermos será para que o nome dele seja glorificado. Porque nós sabemos que a cruz, ela bate como que uma espada. Cruz e palavra, elas andam de mão dadas. Então, a cruz, ela crucifica tudo aquilo que é a energia da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, está escrito: e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. Carne crucificada, carne que está sem ação. Então, a ação que será dada por meio da carne é a energia do Espírito, é o poder do Espírito, fazendo com que o homem, uma vez que ele entregou ao Pai a sua vida, para que então o Pai possa exercer a sua vontade na vida deste homem, tudo que ele fizer, ele fará nos caminhos, na direção do Espírito. Se nós estamos no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa andar no Espírito? É andar segundo a vontade do Pai, não fazendo as minhas vontades, as intenções do meu coração, não, é fazendo as intenções do coração do Pai, como ele disse para Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2, quando ele levantou o profeta Samuel, ele disse assim: eu levantei para mim um sacerdote que fará tudo aquilo que eu tenho na mente e no coração. Então, eu estava dizendo para Eli: Samuel, ele fará toda a minha vontade, porque ele vai fazer, eu vou me revelar a ele o que eu tenho na mente e no coração, e ele vai proceder
de igual maneira. Então, quando estamos entregue à mão de Deus o Pai, Ele pode exercer tudo aquilo que Ele deseja através de nós, mas sem nenhum esforço. Então, consequentemente, nós iremos realizar muitas coisas, mas com um detalhe importante: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia fala de dois homens, Adão, o primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. Fala de Abel e fala de Caim, fala de Ismael e fala de Isaac. Você percebe que sempre tem dois homens, fala do justo e fala do ímpio, fala de Esaú e fala de Jacó também, fala de dois caminhos, fala de Saul e fala de Davi, fala do anticristo e fala de Cristo. Sempre há dois homens na Bíblia, sempre há dois caminhos, sempre vai haver dois destinos, céu e inferno. Daniel capítulo 12, versículo 2, a palavra fala assim: muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e horrores eternos. Horror eterno é uma vida separada do Senhor, é uma vida no inferno, é uma vida lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, como disse Corrie ten Boom, Jesus Cristo no final, Ele é sempre o vencedor. Então creiam que Ele nunca perdeu uma batalha, mesmo na cruz, quando as pessoas diziam assim: acabou-se o Jesus, Ele morreu. Muito pelo contrário, Ele estava triunfando sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo e sobre todos nós também, porque lá na cruz Ele nos venceu o teu e o meu pecado. Agora Ele está nos conquistando cada dia mais, porque quando crucificaram Jesus, disseram: Ele vai morrer, vai acabar, vamos acabar com Ele, acabou o problema. Mas muito pelo contrário, ali na cruz, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que quando crucificaram Jesus, eu fui crucificado com Ele também para o mundo, e o mundo também foi crucificado para mim. Se eu estou morto para o mundo está morto para mim, eu vivo para quem? Não tem mais mundo, não tem mais eu. Então, se não tem mais eu, é Cristo vivendo a sua vida em mim. Isto não é maravilhoso, meus queridos irmãos? Agora, um detalhe que é fundamental aqui, que diz respeito a este salmo aqui, meus queridos irmãos, que os filhos de Deus em Cristo Jesus, eles são um povo muito, não pequeno, mas muito diferenciado, né, dos ímpios, ou como diz a própria Bíblia, ímpio, algumas versões traz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios ou dos perversos, é a mesma coisa. Agora Deus faz uma diferenciação entre os justos. Os justos são aqueles homens e mulheres que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Os ímpios são aqueles que vivem uma vida para si, voltada para si, não levando Deus em conta. Então há uma grande diferença. Eu quero mostrar para vocês alguns versículos que vai mostrar essa diferença. O primeiro versículo, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Malaquias, capítulo 3, vamos ler os versículos 17 e 18. Malaquias é o último livro aqui do Antigo Testamento. Aí Mateus, o anterior a Mateus, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Então vamos ver a diferença do perverso, do ímpio e do justo. Capítulo 3, versículo 17, vamos considerar primeiro aqui, irmãos. Eu vou ler os dois versículos e em seguida vamos traçar algumas considerações sobre esses dois versículos fundamentais. Então, o versículo 16, ele diz assim: eles são para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez
a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então aqui, irmãos, vamos considerar o versículo 17 primeiro, analisando o seguinte: olha que preciosidade. Eles serão para mim particular tesouro. Irmãos, todos nós sabemos que nós temos nos nossos lares alguma coisa que é muito especial. Seja uma caneta de ouro que você ganhou, ou seja, eu ganhei muitas canetas que eu não uso para escrever, elas são relíquias guardadas ali, que eu ganhei de professores, que eu ganhei de amigos, que eu ganhei de amigas, de pessoas muito queridas que tiveram grande consideração e me presentearam com canetas muito preciosas e valiosas. Essas canetas estão bem guardadas, engavetadas nas minhas gavetas, na minha gavetinha ali. Então, para mim ela é algo particular, entendeu? Eu considero as mínimas coisas. Agora, Deus aqui está dizendo, eles serão para mim. Esse eles aqui são todos aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Esses são filhos de Deus. Então, Deus, Ele tem agora uma família que Ele sempre quis, que Ele alcançou no seu Filho Jesus. Todos nós fomos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo. Então, uma vez que somos feitos filhos de Deus, Deus diz para nós, eles são para mim particular tesouro. Irmãos, e tesouro nós sabemos é algo que uma pessoa, ela aprecia bastante. Agora, nós somos para Deus o Pai um tesouro particular, porque no hebraico aqui, o sentido é de algo muito especial para o Senhor. Ele colocou tesouro indicando que não existe coisa mais preciosa para o Senhor do que Ele ter em suas mãos os seus tesouros. E são tesouros não para Ele expor para este mundo, mas particular tesouro. Por isso que Colossenses 3,3 vai dizer o seguinte: vocês morreram e a vossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus, particular tesouro. Isso é muito lindo, irmãos. Então, Deus nos tem para quê? Para desfrutar de nós, como seu particular tesouro. Agora, irmãos, um detalhe aqui também importante. Nós também devemos desfrutar dele. Ele é amor, Ele é a nossa alegria, a nossa paz. Ele é Deus, Ele é Pai. Então, queridos, e nós estamos em Cristo, no seio do Pai, pela fé. Irmãos, contemple isso nas tuas orações, que você está no seio do Pai, porque se nós somos um com Cristo, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e o Filho está hoje, João 1,18, no seio do Pai, e nós estamos em Cristo, no seio do Pai. Irmãos, desfrutem disso. Fala assim: Pai, faz com que os meus ouvidos sejam abertos, para que eu ouça os batimentos cardíacos do teu coração. Os teus batimentos cardíacos. É tão maravilhoso, irmãos. Quando há um desejo em nosso coração em conhecer o Senhor em toda a realidade espiritual, nós somos tocados, invadidos por uma alegria que é Ele mesmo. A visitação do Espírito trazendo, mostrando o nosso desejo, ela é imensurável, não se pode contar, porque o Pai, Ele anela por nós, Ele anseia por nós, eu vejo assim, um Deus muito ansioso por nós, não vê a hora de dar a ordem para o seu Filho vir buscar a sua igreja. Então, queridos, nós somos para Ele particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, seremos poupados como um homem poupa seu filho. Agora, deixa eu mostrar esse particular tesouro de uma outra forma. Abre em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Aqui também, irmãos, traz um mesmo falar, mas de uma forma diferente, desse versículo que nós somos para Deus o Pai, particular tesouro. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, que diz assim, olha que interessante aqui: porque tu és povo santo ao Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Quando há essa expressão que nós somos povo santo ao Senhor, significa que Ele
mesmo vindo habitar em nós, nos torna homens e mulheres santos. O que é santos, irmãos? Santo significa que é um povo separado para Ele mesmo. Ele nos separou para Ele mesmo, porque nós somos um povo santo. Então, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que Ele fosses o seu povo próprio. Essa palavra aqui, guarde bem isso aqui. No hebraico, o seu próprio povo significa que Deus, Ele está dizendo aqui, para que fosse o seu povo querido. Essa é a ideia aqui, irmãos. Para que fosse o seu povo próprio. Que Deus nos tem como filhos, mas muito queridos, de todos os povos que há sobre a terra. Então nós somos um povo privilegiado, porque o Senhor nos tem como um povo querido, um povo próprio, um tesouro particular. Está vendo? O ímpio não é assim. Deus não tem um ímpio como um povo particular, porque os ímpios não querem o Senhor, querem viver uma vida, como diz lá em Hebreus capítulo 11, os prazeres transitórios do pecado. O pecado é prazeroso, irmãos, mas ele tem o seu ferrão. No final, o seu fim é ferroadas, é morte. Então, como é gostoso ter prazer em Deus. Ele deve ser para o nosso coração o amado da nossa alma. Nós devemos ter um coração conquistado ao Senhor. Ele está trabalhando para nos conquistar, mas nós temos que render o nosso coração a Ele. Quando nós rendemos o nosso coração a Ele, sabe o que vai acontecer? Deus, Ele diz, seus olhos passam sobre toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, para esse Deus se mostrará forte. Mas como é gostoso saber que nós somos o seu povo querido do Senhor, propriedade particular. Deixa eu mostrar mais um texto aqui sobre o povo querido do Senhor. Isaías 62, vamos observar aqui, irmãos, temos a partir do versículo 1 até o 4, Isaías 62, de 1 a 4. Aqui você vai entender, porque a Bíblia vai cada vez mais aprofundando e mostrando o quão especial nós somos hoje em Cristo para o Senhor. Antes nós não éramos pecadores, éramos imundos, separados de Deus, não tínhamos esperança, mas agora em Cristo Jesus, nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. E aqui em Isaías 62, acompanhe a leitura comigo a partir do verso 1. Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Irmãos, presta atenção que aqui ele está mostrando algo fundamental para nós, onde que ele nos fez seu particular tesouro. Aqui o profeta estava clamando, ele estava tão inquieto até que saísse a justiça. Entende? Claro que isso nos arremete para o Evangelho, porque no Evangelho é que se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus, um texto muito conhecido nosso, é 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 19 e 20 ali, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa justiça é Cristo. Senhor, justiça nossa. Nós temos uma justiça que fez justiça por nós, não fez justiça em nós, Ele fez justiça por nós, Ele tomou o nosso lugar, pagando o nosso preço, pagando a nossa dívida impagável. Então ele continua dizendo no versículo 2: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, aqui se referindo à igreja, esse povo especial, esse povo exclusivo, esse povo que é o tesouro particular do Senhor. Então,
será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E agora, olha o versículo 3. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Claro que está fazendo uma alusão à noiva de Cristo, a igreja que somos nós. Nós somos na mão do Senhor, seu particular tesouro. Claro que é uma coroa de glória. Vocês entendem isso, irmão? Isso é maravilhoso demais. Isso não cabe na nossa mente. Temos que receber e desfrutar. E ele continua: um diadema real na mão do teu Deus. E o versículo 4 ele termina: nunca mais te chamarão desamparada. Por quê? Porque Cristo na cruz, ele levou sobre si o nosso desamparo. Ele gritou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Entende? Então por isso que a igreja não mais será chamada desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. Irmãos, nós somos a delícia do Senhor, minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Olha aqui, que delícia saber que o nosso amado Pai Celestial, Ele tem prazer em nós, porque o objeto do seu prazer habita em nós, que é o seu Filho Jesus. Então Ele se delicia em nós, Ele tem prazer em nós. Que coisa linda, irmãos. E tem muitos outros textos que poderíamos citar aqui, mas eu quero avançar um pouquinho. Agora, aqui, irmãos, lá em Malaquias, no capítulo 3, agora no versículo 18, ele diz assim, olha: então vereis, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, ou o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Qual que é a diferença aqui, irmãos? Igual eu já disse para vocês, sobre dois caminhos, sobre dois destinos. Mas a Bíblia, toda as Escrituras, ela está recheada, fazendo uma diferenciação daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor. Citar para vocês um exemplo aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18, versículo 24 e 25. Gênesis 18, os versículos 24 e 25, aqui nós vemos que o Senhor, Ele faz uma diferenciação entre o justo e o perverso. Quando Deus anunciou para Abraão que Ele iria destruir Sodoma e Gomorra, e aqui, irmãos, no versículo 24, ele diz assim, primeiro, Abrão, ele faz uma pergunta aqui para o Senhor no versículo 23, diz assim, e aproximando-se a ele, Abrão aproximando-se do Senhor, disse, aqui Abrão dizendo para Deus, destruirás o justo com o ímpio? Veja, ele continua falando aqui para o Senhor, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Aí temos a resposta divina do versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares do justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, nós somos um povo diferenciado. Nós somos um tesouro de propriedade exclusiva de Deus. E Deus, Ele faz diferença entre os seus e os que não são seus. Você está em Cristo? Se nós não estivermos em Cristo, nós fazemos parte deste grupo que o Senhor não faz conta. Embora o Senhor amou a todos, mas nem todos irão dar crédito àquilo que Cristo é e fez por eles ali no Calvário. Mais um texto aqui, irmãos, Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11, que eu quero voltar ali nos Salmos, senão nós nunca vamos sair dos Salmos primeiro, não é? Então, no capítulo 40 de Isaías, os versículos 10 e 11,
Nós temos aqui mais uma declaração, irmão, Isaías 40, 10 e 11, que diz assim, olha o versículo 10, capítulo 40 de Isaías: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacenta o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. O Senhor não fará isso com os ímpios, irmãos. Isso é exclusividade nossa, que tivemos os olhos abertos para crer. Mas qual é o final dos ímpios então? Mateus capítulo 26, versículo 46 fala que os ímpios irão perecer eternamente. Percebe? Então há uma diferenciação. Por isso, irmãos, que aqui nos Salmos, primeiro, ele já traz aqui a felicidade no seu frontispício. O que é frontispício? Frontispício é aquilo que aparece em primeiro lugar, aquilo que já está ali em evidência. Bem-aventurado o homem que não anda. Então, ele traz a felicidade no seu frontispício, como que um cartaz estampado, primeiro lugar. A felicidade vem em primeiro lugar, no início, né? Mas entenda uma coisa, não é uma felicidade terrena, não, irmãos. Não é uma felicidade, a felicidade terrena, ela se acaba. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Aqui na face da terra, há sempre um contraste de altos e baixos. Mas essa felicidade, essa bem-aventurança, ela não é terrena, mundana e também não é passageira. Não é passageira, e sim uma felicidade plena, espiritual e uma felicidade eterna. Deixa eu mostrar para vocês aqui, são inúmeros textos, mas um dos conhecidos nosso, por exemplo, abram comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 10. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração da felicidade do homem justo, do homem que foi justificado em Cristo, que creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Então, 35 de Isaías, o versículo 10, que diz assim, ela traz essa importante e grande revelação para que nós sejamos então edificados. Diz assim a palavra: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Porque neste mundo teremos aflição, mas nós temos a paz de Cristo em nós. E apesar, irmãos, das dificuldades que enfrentamos neste mundo, nós podemos gozar de uma alegria plena, porque o fruto do Espírito é alegria. O Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa consolação, o nosso conforto. Cristo é tudo para nós, diz o apóstolo Paulo, mas não para por aí, irmãos. Esta alegria não é uma alegria que é produzida por este mundo. O mundo, ele oferece muitas alegrias para nós. É na droga, é no sexo, é uma série de coisas. Se a gente for abrir o leque aqui, nós vamos verificar drogas, uma série de coisas que proporciona alegria para a pessoa. Quando você tem dinheiro para comprar um carro novo, concluir a sua casa, ou a reforma da casa, seja o que for, você vai ficar muito alegre. Mas aquela alegria não é uma alegria duradoura. Logo começa a rachadura, tem que trocar pneu do carro, a casa começa a goteirar, precisa de uma outra reforma, não é assim? Mas alegria, entenda uma coisa, vou mostrar um texto para vocês aqui, para que então nosso coração possa se satisfazer no Senhor. A alegria que nós temos, se nós temos, não é uma alegria que de fato nós procuramos para obtê-la, ela foi colocada em nosso coração. Foi uma alegria que o próprio Deus encheu o nosso coração. Então você vai abrir agora, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20. Aqui você vai descobrir, irmãos, que esta alegria é provinda do Senhor, Ele que encheu o nosso coração de alegria. Olha só, Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo 20. A Bíblia, ela diz assim, olha que interessante aqui. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida.
porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Irmãos, quando fala que enche o coração de alegria, significa que o coração, se ele está cheio de alegria, você acha que tem lugar para tristeza? Então, que alegria que é essa que pode encher o meu coração? É essa alegria eterna, quando a eternidade entra em mim, e a vida eterna é esta. 1 João 5,12, a palavra fala assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Claro que a vida eterna é o Senhor Jesus habitando em nós, então Ele é alegria, então Ele faz com que o nosso coração se encha de alegria. Se está cheio de alegria, não terá lugar para a tristeza. A tristeza que advém sobre nós, ela é sintética e superficial. Você pode sofrer aí de tristeza uns 15 dias, mais do que isso é impossível, se você tem a vida de Cristo no seu interior. Entende, irmãos? Agora o ímpio não. O ímpio ele tem tendências suicidas, o ímpio ele quer dar cabo da sua vida, porque tem a pressão e tem a opressão sobre a sua vida satânica, que quer levar ele à destruição. Mas quem tem Cristo tem uma alegria eterna, tem uma satisfação imensa. Ah, irmãos, como é gostoso saber que o Senhor nos diferencia dos demais. Agora, abra aqui em Salmos 43, vamos ler mais 2 versículos, versículo 3 e o versículo 4. Ah, irmãos, nosso tempo é muito escasso, tinha muita coisa para falar hoje sobre essa questão do justo e o ímpio, e diz assim a palavra, porque domingo que vem eu já quero entrar já no Salmos 2, se o Pai assim permitir, domingo à noite. Olha só, Salmos 43, o versículo 3 e o 4, diz assim o versículo 3, ele que lhe faz um pedido ao Senhor, aqui esse salmo tão precioso: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Observe que a ordem aqui, ela não pode ser mudada. Envia a tua luz. Se eu tenho a luz do Senhor pelo Espírito, então agora eu posso pedir para que Ele envie a verdade. Envia a tua luz, eu tenho a luz, agora envia a tua verdade também, porque pela luz eu posso contemplar a tua verdade na sua inteireza. E ele diz, para que me guie, porque o salmista, o desejo dele é ser guiado pela luz do Senhor e pela palavra do Senhor. Não simplesmente você ler as Escrituras e não ter a luz, você está no escuro, não vai ter muita compreensão. Mas quando você tem a luz, tem as Escrituras, para que me guie, você será guiado pela luz do Senhor e pela palavra do Senhor. E me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Tabernáculos, irmãos, aqui é uma morada só. Tabernáculos que é a casa do Senhor. O tabernáculo de Deus é Cristo, nós estamos em Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Qual que é a casa do Pai? O próprio Senhor. Ele disse lá que destrui esse templo, em 3 dias eu o reedificarei. O templo era de Salomão, levou 46 anos para ser edificado. Destrui esse templo, em 3 dias eu vou reedificá-lo, porque Jesus, Ele era a realidade daquele templo. Entende, irmão? E aí ele diz assim, olha só a finalidade: envia a tua luz, a tua verdade, para que me leve aos teus tabernáculos. O 4 diz assim, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Esse é o nosso Senhor. Está vendo, irmãos, que coisa mais preciosa aqui? O nosso coração tem que ser conquistado pela alegria, tomado por essa alegria. Então nós vamos poder desfrutar do Senhor. Irmãos, desfrute do Senhor. O Senhor nos foi dado para o nosso desfrute. 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, para desfrutarmos de seu Filho Jesus, para alimentar de Cristo Jesus, para beber Cristo Jesus. Domingo pela manhã vamos tratar sobre a 5ª fala de Cristo na cruz, o clamor do sofrimento: tenho sede. Como pode o Deus Todo-Poderoso, a fonte das águas vivas, ter sede? Isso nós vamos então estudar domingo pela manhã, com a ajuda do Senhor. Está vendo, irmãos?
Então, amados, aqui quando nós olhamos para o Salmo 1, você vai descobrir que, sem sombra de dúvida, o problema do homem não é a busca da felicidade, mas se contentar com uma felicidade pequena. Entende? Não tem nenhum problema em buscar a felicidade, mas não se contente com uma felicidade fajuta, mesquinha, pobre, né? Porque, irmãos, Deus nos criou-nos e salvou para a maior felicidade, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo e de desfrutá-lo. É como que você tem aquele prato predileto, que você está com muita fome, é aquele que você mais aprecia, ou uma fruta. A minha fruta predileta é a temoia. Quando eu pego aquelas temoia grande, eu sento, eu vou degustando, mas que delícia é você comer uma temoia. Aqui no Mato Grosso do Sul parece que não tem a temoia. No Paraná, quando eu vou para lá, eu trago aí 3, 4, 5, 6, aquelas bem grandes, e desfruto de a temoia. Uma fruta doce, uma fruta gostosa, faz muito bem. Então, é assim que temos que desfrutar Cristo como aquela coisa que eu mais gosto. Todos os meus desejos devem ser voltados para Cristo, para desejá-lo, para amá-lo, para buscá-lo, para desfrutá-lo. Irmãos, como as nossas vidas serão enriquecidas pela vida de Cristo em nós. O Salmo 37, versículo 4, a palavra fala assim: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora, irmãos, olhando para o Salmo 1, no Salmo 1, a razão, irmãos, por favor, guarde bem isso aqui. No Salmo 1, a felicidade do justo decorre de uma razão eloquente, gritante. Por quê? Porque o justo, ele é feliz, sabe por quê? Por aquilo que ele evita. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que ele está evitando aqui? Conselho dos ímpios. Qual a segunda coisa? Nem se assenta na roda não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se ele evita isso, sendo filho de Deus, ele é feliz. Agora, muitos andam no conselho dos ímpios. Olha, se eu fosse você, vai por mim, diz os ímpios, pessoas que são muito inteligentes, pessoas bem-sucedidas na vida, diz para nós o seguinte: olha, vou te dar um conselho. Você quer ser feliz na vida? Você quer conquistar muitas coisas? Escuta o que eu estou te dizendo. Aí os idiotas caem nas armadilhas dos ímpios. Não evitou o conselho dos ímpios, ainda que para você pareça muito bom, mas é ímpio, rejeita. Por quê? Porque o meu Deus e Pai, que sabe todas as coisas, Ele diz assim: feliz, profundamente feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas são conselhos muito bons. Por que você não vai buscar no Senhor? Ele diz que Ele vai nos instruir, Salmo 32, 8, Ele vai nos instruir, nos aconselhar, e sob as vistas dEle vai nos dar conselho. Mas nós não queremos o conselho do Senhor. Parece que é tão assim, vamos dizer, como é que chamam aquelas pinturas que não tem uma definição, tem um quadro, parece que nosso Deus é tão abstrato. Aquele meu amigo, eu estou vendo ele, está dando conselho, eu sei da vida dele, ele foi bem sucedido. Agora, não caia nessa. Você só será feliz, espiritualmente falando, se evitar os conselhos dos ímpios. Evita, você vai ser feliz. Outro detalhe aqui: não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, quantas e quantas pessoas deixam o Senhor para se reunir com pecadores, nas suas festas, nos seus banquetes? Isso para o Senhor é abominação, e nós gostamos disso, irmãos. Festa com os ímpios, não querem participar da festa do povo de Deus, que é louvar o Senhor, ouvir a palavra, ver os irmãos. Parece que isso é tão enjoativo, né? Se você não tem prazer na reunião do povo de Deus, você não é candidato para o céu, porque céu é lugar de unidade, céu é lugar de adorar o Senhor. Como é que você vai ficar
diante do Senhor? Você acha que lá no céu vai ter um lugarzinho para você separado daqueles irmãos que foram perseverantes, insistentes em seguir o Senhor? Irmãos, esqueça. Ou se você não tem prazer na comunhão no corpo de Cristo, a vida da igreja, você não é candidato para a glória. Pessoas que trocam o reunir do povo de Deus por qualquer coisa, às vezes até por um churrasquinho junto com os amigos ímpios. É um absurdo, irmão. Estou falando aqui em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito da glória, que nós só seremos felizes pelas coisas que nós evitamos. Então esse salmo tem muitas coisas profundas, irmãos. E outra coisa, a alegria desse mundo é passageira, não vai levar a nada. Eu sei que pecado é gostoso, eu pequei gostoso quando não creia no Senhor. Minha esposa também sabe disso. Eu fui um pecador que me deliciei no pecado. Era uma pessoa, pensa uma pessoa que era famosa, jogador de futebol. Imagina só, não é assim? Então, irmãos, quando Deus abriu o meu entendimento para saber que Ele morreu na cruz em meu benefício, e lá na cruz Ele morreu a minha morte, Ele engoliu a minha morte, levou o meu desespero, levou o meu desamparo, para que Ele nunca me desamparasse mais. Como que eu não vou viver uma vida aos pés do meu Senhor? Como que não, irmãos? Então, graças ao Senhor por isso, Ele é tão maravilhoso. E para concluir, eu quero dizer que o Senhor, irmão, Ele deseja, Ele se deleita em abençoar o seu filho. Mas aqui, não que haja condição, mas humanamente falando, há uma condição sim. Porque, olha aqui, o versículo 2. O versículo 2 diz assim, que nós devemos nos preparar para as suas bênçãos, nos apropriando-nos primeiro dos recursos que Ele nos deu, a quais? Deleitar na palavra dEle. Olha o versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós temos prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditamos de dia e de noite, qual é a consequência aqui? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Bem sucedido. Irmãos, que o Senhor então continue falando aos nossos corações. Aqui tinha muitas lições preciosíssimas, nós apenas tocamos de uma forma bem panorâmica sobre as realidades do Salmo 1. Domingo que vem, se o Pai permitir, vamos avançar um pouquinho mais nos Salmos 2, analisar detalhes, né? Embora nós deixamos para trás aqui muitas e muitas coisas, mas que o Senhor então venha ter misericórdia de nós, venha falar conosco, nos despertar, para que nós possamos voltar para esse Salmo 1, ler, relê-lo e buscar mais luz e sermos edificados. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos mais uma vez, em torno da Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra e sermos edificados pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem como um tesouro muito especial, Teu particular tesouro. Pai, isso alegra o nosso coração, Pai, e nos ensina a desfrutar de Ti. Continue falando conosco, Pai, avivando-nos pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, revelando e formando Cristo em nós. Mais uma vez, graças Te damos por essa noite tão agradável, tão fresquinha. Obrigado por essa chuva tão mansinha que está caindo sobre a nossa cidade, em diversas partes do Brasil. Tudo isso são as Tuas carícias, são os Teus cuidados para com toda a Tua criação e sobre nós também, Pai. Tu és maravilhoso, louvado seja o Teu nome, e em Cristo nós oramos. Amém.